Sabe aquele momento em que você toma uma decisão que parece perfeita, mas depois descobre que mudou sua vida para sempre? Essa é a história de Daniel, um homem comum que fez uma escolha aparentemente simples e acabou descobrindo verdades que estavam escondidas há mais de 30 anos. Daniel sempre foi o tipo de pessoa que todos admiravam. Trabalhador, dedicado à família, daqueles que acordam cedo e dormem tarde pensando em como proporcionar o melhor para quem ama. Ele e Marina estavam casados há 12 anos, e embora o casamento tivesse seus altos e baixos como qualquer outro, havia algo que os mantinha unidos, a promessa de uma viagem à Europa. Marina sonhava com Paris desde menina. Ela tinha uma caixa de sapatos debaixo da cama cheia de recortes de revistas, postais que comprava em sebos, fotos impressas da Torre Eiffel, do Coliseu, da Fontana de Trevi. Toda vez que a vida apertava e o dinheiro mal dava para o básico, ela abria aquela caixa e dizia para Daniel: "Um dia a gente chega lá. Um dia." Mas os dias viravam meses, os meses viravam anos, e a viagem continuava sendo apenas um sonho distante. Daniel trabalhava como gerente de uma loja de materiais de construção, ganhava razoavelmente bem, mas nunca o suficiente para juntar o dinheiro necessário. Havia sempre uma conta inesperada, um conserto urgente em casa, aquele dinheiro que precisava emprestar para um parente. Então, há 6 meses, o pai de Daniel faleceu. Seu Américo era um homem de poucas palavras e muitos princípios. Passou a vida inteira trabalhando como motorista de caminhão, rodando o Brasil de ponta a ponta, levando cargas para todos os cantos. Era daqueles homens antigos, que acreditavam que demonstrar amor era trabalhar duro e colocar comida na mesa. Abraços e palavras carinhosas não faziam parte do seu vocabulário, mas sua presença sempre foi uma certeza inabalável na vida de Daniel. Quando seu Américo teve um infarto, foi tudo muito rápido. Daniel recebeu a ligação da mãe às 3 da manhã, correu para o hospital, mas quando chegou lá, já era tarde. O médico disse que foi instantâneo, que ele não sofreu. Daniel queria acreditar nisso, mas a dor de não ter se despedido era uma ferida que ardia todos os dias. Nos meses seguintes ao funeral, a mãe de Daniel, Dona Cida, foi definindo como seria a divisão dos bens. Não havia muito, a casa onde ela morava, algumas economias e o Chevrolet Opala 1979, azul marinho, que seu Américo conservava como relíquia. Aquele carro era a menina dos olhos dele. Lavava todo domingo, trocava o óleo religiosamente, guardava na garagem coberto com uma lona especial. Daniel nunca entendeu aquele apego. Era só um carro velho, afinal. Bonito, bem conservado, mas velho. Durante anos, ouviu o pai recusar propostas generosas de compradores que apareciam interessados. Seu Américo sempre dizia a mesma coisa: esse carro não está à venda. Nunca estará. E você, já teve algo em sua vida que era mais do que parecia ser? Algo que seus pais ou avós guardavam com tanto carinho que você nunca entendeu o porquê? Às vezes essas coisas têm histórias que nem imaginamos. Dona Cida disse para Daniel que o carro era dele agora. Ela não sabia dirigir e não fazia sentido deixá-lo parado na garagem juntando poeira. Daniel agradeceu, levou o Opala para casa, mas nos primeiros meses mal o usou. Era estranho dirigir o carro do pai, sentar naquele banco de couro que ainda guardava o cheiro do perfume que seu Américo usava. Era como se o pai estivesse ali, no banco do carona, em silêncio, como sempre foi. Foi Marina quem teve a ideia. Uma noite, depois do jantar, ela estava particularmente quieta. Daniel percebeu e perguntou o que estava acontecendo. Marina suspirou fundo e disse que tinha ido ao médico naquela tarde. Nada grave, apressou-se em dizer vendo o susto no rosto dele.
Mas o médico tinha sido direto, ela precisava desacelerar. O estresse do trabalho, das contas, da rotina estava cobrando seu preço. Ela tinha desenvolvido uma arritmia cardíaca e estava à beira de uma síndrome de burnout severa. Marina começou a chorar. Disse que estava cansada de apenas sobreviver, de viver sempre adiando os sonhos, de esperar por um futuro melhor que talvez nunca chegasse. Ela queria viver agora, mesmo que de forma simples. Queria realizar pelo menos um sonho antes que fosse tarde demais. Daniel sentiu o coração apertar. Olhou para a esposa, para aquela mulher que tinha estado ao seu lado em todos os momentos difíceis, que trabalhava tanto quanto ele, que abria mão de pequenas coisas para que pudessem pagar as contas. E tomou uma decisão. No dia seguinte, Daniel tirou fotos do Opala e colocou anúncios na internet. Não contou para ninguém, nem para a mãe. Sabia que ela entenderia eventualmente, mas não queria explicações naquele momento. O carro estava muito bem conservado e logo começaram a aparecer interessados. Em menos de 2 semanas, um colecionador de carros antigos ofereceu um valor generoso. Era mais do que Daniel esperava, suficiente para pagar uma viagem de 3 semanas pela Europa com direito a hotéis decentes e passeios nos principais pontos turísticos. Daniel fechou o negócio sem pestanejar. Quando contou para Marina, ela primeiro ficou em silêncio. Depois perguntou se ele tinha certeza, se não se arrependeria. Daniel segurou as mãos dela e disse que tinha absoluta certeza. O pai já não estava mais aqui, e aquele carro era só metal e memórias. Marina estava viva, ali, precisando dele. Essa era a única certeza que importava. Marina caiu em prantos, mas eram lágrimas de felicidade. Abraçou Daniel com força e disse que ele era o melhor homem que ela conhecia. Contar para Dona Cida foi mais difícil. A mãe ficou em silêncio por um longo momento quando Daniel explicou o que tinha feito. Ele esperava raiva, decepção, mas o que veio foi apenas um suspiro cansado. Dona Cida disse que entendia, que seu Américo teria entendido também, que os vivos precisam viver. Mas havia algo em seu olhar, uma sombra que Daniel não soube interpretar. Algo que parecia preocupação, ou talvez medo. 3 semanas depois, Daniel e Marina estavam em um avião com destino a Paris. A viagem foi tudo o que Marina sonhou e mais. Caminharam de mãos dadas pelas ruas de Paris, subiram na Torre Eiffel ao pôr do sol, tomaram vinho em pequenos bistros. Foram para Roma e jogaram moedas na Fontana de Trevi, fizeram o pedido tradicional, voltar àquele lugar um dia. Conheceram Veneza, Barcelona, Amsterdã. Cada cidade era uma descoberta, cada momento parecia apagar um pouco do cansaço e do estresse que carregavam. Marina estava radiante. Sua saúde melhorou visivelmente, ela sorria de um jeito que Daniel não via há anos. À noite, nos hotéis, ela pegava o celular e mostrava as fotos para ele, relembrando cada detalhe do dia. Dizia que não acreditava que aquilo era real, que finalmente estava vivendo o sonho que acalentou por tanto tempo. Daniel se sentia realizado. Tinha feito a escolha certa. O carro era apenas um objeto, mas aqueles momentos com Marina eram insubstituíveis. Vida era sobre isso, sobre pessoas, não sobre coisas. Na última noite em Lisboa, antes de voltarem ao Brasil, estavam jantando em um restaurante com vista para o Rio Tejo. Marina ergueu a taça de vinho e fez um brinde a você, Daniel. Por ter coragem de escolher a vida. Por me escolher. Daniel sorriu, brindou com ela, e naquele momento sentiu que tudo estava certo no mundo. Mas a vida tem um jeito peculiar de nos lembrar que nem tudo é o que parece. Quando voltaram ao Brasil, a realidade os recebeu com força total. Contas acumuladas, trabalho estressante, a rotina de sempre.
Mas agora havia algo diferente, eles tinham as memórias, as fotos, a certeza de que podiam realizar sonhos quando se dedicavam a isso. E isso era um combustível poderoso. 2 semanas depois do retorno, em um sábado de manhã, a campainha tocou. Daniel foi atender e encontrou um homem na faixa dos 60 anos, bem vestido, com uma pasta executiva na mão. O homem perguntou se ele era Daniel Ferreira, filho de Américo Ferreira. Quando Daniel confirmou, o homem se apresentou como Dr. Roberto Andrade, advogado. Daniel sentiu um frio na barriga. Pensou imediatamente que era algum problema, alguma dívida do pai que não conhecia. Mas o advogado tinha um sorriso tranquilo no rosto. Pediu para entrar, disse que tinha assuntos importantes para tratar. Sentados na sala, Dr. Roberto abriu a pasta e retirou alguns documentos. Explicou que tinha sido advogado e amigo de seu Américo por mais de 20 anos. Tinha sido instruído a procurar Daniel 6 meses após o falecimento do pai, mas só agora conseguiu localizá-lo porque Daniel tinha estado fora do país. Daniel franziu a testa, confuso. O advogado continuou. Disse que seu Américo deixou instruções muito específicas. Havia algo que Daniel precisava saber, algo que mudaria completamente sua compreensão sobre o pai e sobre sua própria vida. Marina, que estava na cozinha, veio para a sala percebendo a tensão no ar. Sentou-se ao lado de Daniel, segurou sua mão. Dr. Roberto respirou fundo e começou a contar uma história que Daniel jamais imaginaria. Seu Américo não era apenas um motorista de caminhão. Ou melhor, era, mas essa era apenas parte da verdade. Nos anos 1970, quando ainda era jovem, Américo tinha se envolvido em algo que marcaria sua vida para sempre. Na época da ditadura militar no Brasil, Américo tinha sido contatado por um grupo de resistência. Nada de grandes ações ou violência, explicou o advogado. Américo era motorista, conhecia todas as estradas, todos os caminhos alternativos. Ele transportava pessoas que precisavam sair do país, documentos importantes, às vezes dinheiro para financiar ações de resistência pacífica. Daniel ouviu aquilo com incredulidade. Seu pai? O homem calado e reservado que ele conheceu? Envolvido em resistência política? Mas havia mais, continuou o Dr. Roberto. Em uma dessas viagens, em 1979, Américo estava transportando algo particularmente valioso, documentos que provavam torturas e assassinatos cometidos pelo regime militar. Eram provas que poderiam mandar muita gente importante para a cadeia. Américo sabia que estava sendo seguido. Precisava esconder os documentos em algum lugar seguro, mas onde? Ele teve uma ideia. Comprou um Chevrolet Opala, o carro que estava na moda na época, com dinheiro que o grupo de resistência forneceu. E escondeu os documentos dentro do próprio carro, em um compartimento secreto que mandou fazer sob o banco traseiro. Um trabalho tão bem feito que era praticamente impossível detectar. O plano era guardar os documentos até que fosse seguro entregá-los às autoridades internacionais. Mas as coisas não saíram como esperado. Vários membros do grupo foram presos. Outros fugiram do país. Américo percebeu que estava sozinho e que se fosse pego com aqueles documentos, não seria só sua vida em risco, mas também a de sua família. Ele tinha uma esposa grávida em casa. Tinha Daniel a caminho. Então Américo tomou uma decisão: guardaria os documentos até o momento certo. Protegeria aquele carro com a própria vida, porque ali dentro estava não só sua segurança, mas também provas históricas importantes. Com o tempo, a ditadura acabou, a anistia foi concedida, e muitos dos crimes nunca foram julgados. Américo quis entregar os documentos várias vezes, mas sempre havia o medo. Medo de represálias, de colocar a família em perigo, de mexer em vespeiros poderosos. Os anos passaram e Américo continuou guardando o segredo. O Opala se tornou parte da família, mas nunca poderia ser vendido. Nunca poderia sair de suas mãos. E ele nunca contou a verdade para ninguém, nem mesmo para Dona Cida.
O peso daquele segredo ele carregou sozinho por mais de 40 anos. Algum tempo antes de morrer, Américo procurou o Dr. Roberto e contou tudo. Disse que não aguentava mais carregar aquilo sozinho, que precisava que alguém soubesse. Instruiu o advogado a contar para Daniel 6 meses após sua morte, quando a poeira já tivesse baixado. E deixou instruções específicas: Daniel deveria recuperar os documentos e decidir o que fazer com eles. Daniel estava completamente paralisado. Marina tinha lágrimas nos olhos. O advogado perguntou onde estava o carro. Foi quando o coração de Daniel parou. Eu vendi o carro, sussurrou Daniel. 2 meses atrás. Eu vendi. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Doutor Roberto ficou pálido. Perguntou se Daniel sabia quem tinha comprado, se tinha algum contato. Daniel correu para pegar o celular, procurou desesperadamente nas conversas. Encontrou o número do comprador, um homem chamado Ricardo Mendes. Daniel ligou. 1 vez, 2, 3. Caixa postal. Mandou mensagem. Sem resposta. Tentou novamente durante todo o fim de semana. Nada. O número simplesmente não atendia mais. Doutor Roberto disse que aquilo era grave. Aqueles documentos, mesmo décadas depois, ainda tinham valor imenso. Valor histórico, certamente, mas também valor para pessoas que não gostariam que certos fatos viessem à tona. Se caíssem nas mãos erradas, poderia ser perigoso. Daniel entrou em desespero. Como pôde ser tão imprudente? Como não percebeu que havia algo especial naquele carro além do valor sentimental? A culpa o consumia. Tinha vendido não apenas o carro do pai, mas um pedaço da história do país, provas de crimes que nunca foram julgados. Marina tentava consolá-lo, dizendo que ele não tinha como saber, mas Daniel não se consolava. Passou os dias seguintes tentando rastrear Ricardo Mendes. Procurou nas redes sociais, contratou até um investigador particular com o dinheiro que sobrou da viagem. Nada. O homem simplesmente desapareceu. Foram semanas angustiantes. Daniel mal conseguia dormir. Toda noite revivia a decisão de vender o carro, se perguntando o que o pai pensaria dele. Tinha traído a confiança do pai sem nem mesmo saber que ela existia. Vendeu por dinheiro algo que era infinitamente mais valioso. Até que, 1 mês e meio depois, Daniel recebeu uma ligação de um número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz de mulher, jovem, disse: Você está procurando por Ricardo Mendes? Eu sou a filha dele. Preciso falar com você. É urgente. Eles marcaram de se encontrar em uma cafeteria no centro da cidade. Daniel foi acompanhado de Marina e de Dr. Roberto. A moça que os aguardava tinha uns 30 anos, cabelos pretos, olhar cansado. Apresentou-se como Beatriz. Ela contou que o pai, Ricardo, era colecionador de carros antigos, mas também era historiador. Quando comprou o Opala, começou a fazer a restauração completa que fazia em todos os carros que adquiria. Foi quando descobriu o compartimento secreto. Dentro, encontrou os documentos. Ricardo ficou fascinado. Passou semanas estudando aquele material, pesquisando, confirmando a autenticidade. Percebeu o valor histórico imenso do que tinha em mãos. Mas também percebeu que aquilo era perigoso. Alguns nomes que apareciam nos documentos eram de pessoas ainda vivas, pessoas influentes, que nunca responderam por seus crimes. Ricardo ficou obcecado. Queria fazer a coisa certa, queria que a verdade viesse à tona. Começou a fazer contato com jornalistas investigativos, com organizações de direitos humanos. Mas então algo aconteceu. Ricardo começou a receber ameaças. Ligações anônimas. Carros estranhos parados em frente à sua casa. Alguém sabia que ele tinha os documentos. Ricardo ficou apavorado.
Guardou os documentos em um cofre no banco e desapareceu por algumas semanas, tentando descobrir o que fazer. Mas o estresse, a pressão, foi demais. Ricardo teve um AVC hemorrágico 3 semanas atrás. Estava em coma no hospital. Beatriz tinha lágrimas nos olhos ao contar isso. Disse que só descobriu sobre os documentos porque o pai deixou uma carta para ela, instruções do que fazer caso algo acontecesse com ele. Na carta, pedia que ela encontrasse Daniel, devolvesse os documentos e contasse a verdade. Essa história está tomando proporções que ninguém imaginava, não é? Às vezes tomamos decisões achando que são simples, mas elas se conectam com coisas muito maiores do que nós. Se você está acompanhando até aqui, deixe um comentário contando o que você faria nessa situação. Venderia o carro também? Ou desconfiaria que havia algo mais? Daniel estava devastado. Mais uma pessoa tinha se machucado por causa daqueles documentos. Dr. Roberto, porém, estava pensativo. Disse que precisavam recuperar os documentos do cofre e tomar uma decisão no que fazer com eles. Beatriz concordou em ajudar. Tinha a chave do cofre e autorização como filha de Ricardo para acessá-lo. Foram todos juntos ao banco. Quando abriram o cofre, lá estavam envelopes amarelados, documentos datilografados, fotos em preto e branco que mostravam horrores. Testemunhos, relatórios médicos falsos, ordens assinadas. Décadas de história sombria ali, preservadas. Daniel segurou aqueles documentos com mãos trêmulas. Ali estava o segredo que o pai guardou por toda a vida. O peso que ele carregou em silêncio. De repente, Daniel entendeu tantas coisas. Entendeu por que o pai era tão calado, tão reservado. Porque às vezes olhava para Opala com aquela expressão que Daniel nunca soube interpretar. Não era apenas apego a um carro. Era o peso de um segredo que poderia custar vidas. Dr. Roberto disse que agora a decisão era deles. Podiam entregar os documentos para autoridades, para organizações de direitos humanos, para a imprensa. Ou podiam destruir tudo e encerrar aquela história de uma vez por todas. Marina olhou para Daniel. Deixou claro que apoiaria qualquer decisão que ele tomasse. Daniel pensou na viagem à Europa, paga com o dinheiro do carro. Pensou nos momentos felizes que viveram, na saúde de Marina que melhorou, nos sonhos realizados. Tudo aquilo tinha vindo daquele carro. E agora descobria que o carro carregava muito mais do que imaginava. Mas Daniel também pensou no pai. No homem que carregou aquele fardo sozinho por décadas. No homem que escolheu não destruir as provas, mesmo sabendo do perigo, porque acreditava que um dia a verdade deveria vir à tona. Daniel tomou sua decisão. Não destruiria os documentos. Seu pai os preservou por 40 anos esperando o momento certo. Talvez esse momento fosse agora. Talvez fosse para isso que tudo tinha acontecido dessa forma. Dr. Roberto entrou em contato com uma organização internacional de direitos humanos e com jornalistas investigativos de confiança. Os documentos foram autenticados, digitalizados, protegidos. Uma reportagem detalhada foi preparada. Quando a história veio a público, causou um impacto enorme. Jornais de todo o país cobriram. Nomes importantes foram expostos. Famílias de vítimas da ditadura finalmente tiveram provas concretas do que aconteceu com seus entes queridos. Processos foram reabertos. Verdades que estavam enterradas há décadas finalmente vieram à luz. Daniel e Marina deram algumas entrevistas, sempre dando crédito ao pai de Daniel, a seu Américo, o homem que teve coragem de preservar aquela verdade mesmo com tanto medo. O herói silencioso que ninguém conheceu. Mas houve consequências. Daniel começou a receber ameaças também. Precisaram mudar de casa, tomar medidas de segurança. Marina ficou apavorada, questionou se tinham feito a coisa certa. Daniel também tinha medo, mas sabia no fundo do coração que tinha honrado a memória do pai. Beatriz visitou Daniel algumas semanas depois.
Contou que o pai, Ricardo, tinha acordado do coma. Ainda estava se recuperando, mas os médicos eram otimistas. As primeiras palavras dele foram perguntando se os documentos estavam seguros, se a verdade tinha sido revelada. Quando Beatriz contou que sim, Ricardo chorou de alívio. Os meses seguintes foram difíceis. Daniel e Marina viveram sob tensão constante. Mas aos poucos as coisas foram se acalmando. As autoridades ofereceram proteção. As ameaças diminuíram. E Daniel começou a receber mensagens de pessoas que ele nunca imaginou. Filhos e netos de pessoas que foram perseguidas na ditadura escreviam agradecendo. Diziam que finalmente tinham respostas, que finalmente podiam processar o luto de forma adequada. Professores de história entravam em contato dizendo que aqueles documentos eram material precioso para entender aquele período. Jovens ativistas diziam que a história de seu Américo era inspiradora. Uma dessas mensagens tocou Daniel particularmente. Era de um homem de 70 anos chamado Paulo. Ele escreveu dizendo que o pai dele, Antônio, tinha sido um dos membros do grupo de resistência que trabalhava com Américo nos anos 1970. Antônio tinha sido preso, torturado, mas sobreviveu. Viveu até os 90 anos carregando as marcas daquele período. Morreu há 5 anos sem nunca ter visto os responsáveis por sua tortura serem responsabilizados. Paulo dizia na mensagem que sempre soube que seu pai e Américo eram amigos, mas nunca soube dos detalhes. Agora, vendo aqueles documentos vindo à tona, finalmente entendia a extensão da coragem que ambos tiveram. E agradecia a Daniel por honrar a memória dos dois. Daniel leu aquela mensagem chorando. Mostrou para Marina. Pela primeira vez desde que toda aquela história começou, sentiu que realmente tinha feito a coisa certa. 6 meses depois da revelação dos documentos, Daniel e Marina foram convidados para um evento em Brasília. Era uma cerimônia em homenagem às vítimas da ditadura militar e também àqueles que lutaram pela verdade. Seu Américo seria homenageado póstumamente. Daniel receberia a honraria em nome dele. Dona Cida foi ao evento. Era a primeira vez que ela falava publicamente sobre aquele período. No palco, com a voz embargada, ela contou que sempre desconfiou que o marido escondia algo. Percebia o medo nos olhos dele às vezes, a forma como ele olhava para o carro. Mas nunca pressionou. Confiou que se fosse importante, ele contaria quando estivesse pronto. Américo nunca contou. Mas deixou pistas. Deixou o carro para Daniel. Contratou o advogado. No fundo, Dona Cida acreditava, o marido sempre soube que um dia a verdade sairia. Só esperava que fosse de uma forma que não colocasse a família em perigo imediato. E embora tivesse sido assustador, embora tivessem passado por momentos difíceis, todos estavam bem. Daniel, Marina, Dona Cida. Até Ricardo, o colecionador, estava se recuperando bem. Naquela noite, depois da cerimônia, Daniel e Marina caminharam pelos jardins de Brasília. O céu estava estrelado. Marina segurou a mão dele e disse: "Você percebe o quanto nossas vidas mudaram? O quanto tudo se conectou de forma inesperada?" Daniel concordou. Se não tivesse vendido o carro, os documentos continuariam escondidos. Se Ricardo não fosse um historiador curioso, nunca os teria encontrado. Se Beatriz não fosse uma filha dedicada, nunca teria encontrado Daniel. Cada peça se encaixou de uma forma que parecia quase impossível. Mas teve um custo, lembrou Marina. Quase perdemos a paz. Você carrega a culpa até hoje pela venda do carro. Daniel respirou fundo. Era a verdade. A culpa ainda estava lá. Culpa de ter vendido algo tão importante. Culpa de não ter percebido o que aquilo significava para o pai. Culpa de ter colocado Marina em perigo depois. Mas também havia outra coisa, disse Daniel. Havia orgulho. Orgulho de ter conhecido, mesmo que tarde, quem seu pai realmente era. Orgulho de ter tido coragem de não destruir os documentos.
Orgulho de ter contribuído, mesmo que sem querer, para que verdades importantes viessem à tona. E a viagem à Europa? Perguntou Marina. Você se arrepende? Daniel pensou por um longo momento. Não, disse finalmente. Não se arrependia. Aquela viagem salvou o casamento deles de certa forma. Salvou a saúde de Marina. Proporcionou memórias que carregariam para sempre. O erro não foi vender o carro. O erro teria sido não fazer nada quando descobriu a verdade. Marina sorriu. Concordou. E disse algo que ficaria marcado em Daniel: às vezes fazemos as escolhas certas pelos motivos errados, mas elas ainda assim são certas. Sabe, há algo profundo nisso que Marina disse. Quantas vezes na vida tomamos decisões que parecem erradas no momento, mas depois descobrimos que eram exatamente o que precisava acontecer? Se você já passou por algo assim, compartilha essa história. Ela merece ser conhecida. Um ano depois, Daniel recebeu uma ligação inesperada. Era de uma produtora de documentários. Queriam fazer um filme sobre a história de seu Américo, sobre os documentos, sobre tudo o que aconteceu. Daniel ficou hesitante no início. Tinha receio de expor ainda mais a família. Mas conversou com Dona Cida, com Marina, até com Beatriz e Ricardo, que já estava recuperado. Todos concordaram que a história merecia ser contada de forma completa. Não só pelos documentos em si, mas pelo que representava a coragem de pessoas comuns em tempos difíceis. O peso dos segredos que carregamos. As consequências inesperadas de nossas escolhas. O documentário levou 8 meses para ser produzido. Foram entrevistadas dezenas de pessoas, historiadores, ex-presos políticos, jornalistas, membros de organizações de direitos humanos. O próprio Ricardo contou sua versão da história, de como encontrou os documentos e tomou a decisão de não ignorá-los mesmo sabendo do risco. Durante as filmagens, Daniel visitou lugares que o pai frequentava. Conversou com pessoas que o conheceram. E foi montando um quebra-cabeça da vida de seu Américo que ele nunca tinha visto completo. Descobriu que o pai ajudou muito mais pessoas do que imaginava. Que salvou vidas. Que era respeitado e admirado por muitos que jamais puderam agradecer publicamente por motivos de segurança. Em uma das entrevistas, Daniel visitou Paulo, o filho de Antônio, o amigo do pai. Paulo tinha agora 73 anos, mas a memória era vívida. Ele contou histórias de quando era criança e via Américo visitando seu pai. Lembrava de Américo como um homem gentil, que sempre trazia algum doce para ele e para os irmãos, que brincava com eles. Mesmo sendo um adulto sério. Seu pai salvou a vida do meu pai 2 vezes, contou Paulo. Uma vez literalmente, tirando ele de uma situação perigosa. Outra vez preservando documentos que, décadas depois, ajudaram a fazer justiça. Não tenho palavras para agradecer o que sua família fez. Daniel abraçou Paulo. Os dois choraram. Era um momento de cura para ambos. Filhos tentando entender e honrar a coragem dos pais. O documentário estreou em um festival de cinema em São Paulo e ganhou vários prêmios. Foi depois lançado em uma plataforma de streaming e alcançou milhões de pessoas. Escolas começaram a usar o documentário como material didático. Universidades convidaram Daniel para palestras. Ele, que sempre foi apenas um gerente de loja de materiais de construção, se viu de repente em auditórios lotados falando sobre memória, verdade e coragem. No início era assustador. Mas com o tempo, Daniel encontrou sua voz. Aprendeu a contar a história não como um herói, mas como um filho que descobriu tardiamente quem seu pai realmente era. Marina estava sempre ao seu lado nessas palestras. Ela também falava, contando sua perspectiva, como uma decisão tomada por amor acabou se transformando em algo muito maior. Como a viagem à Europa, que parecia o fim da história, era na verdade apenas o começo. E o Opala? Daniel procurou por Ricardo meses depois, quando tudo tinha se acalmado. Encontrou em sua oficina,
trabalhando em outro carro antigo. Ricardo estava bem, embora ainda tivesse algumas sequelas do AVC. Quando viu Daniel, sorriu largo. Os dois homens conversaram por horas. Ricardo contou detalhes de como encontrou o compartimento secreto, de como ficou obcecado em descobrir a história por trás daqueles documentos. Daniel contou sobre o pai, sobre a vida que Américo levou em silêncio. No fim da conversa, Ricardo levou Daniel para os fundos da oficina. E lá estava ele, o Chevrolet Opala azul marinho, reluzente, perfeitamente conservado. Eu não consegui me desfazer dele, disse Ricardo. Depois de tudo que descobri, depois de entender o que esse carro representava, percebi que ele não era mais só meu. Era um pedaço da história. Quis devolver para você várias vezes, mas estava com medo, depois fiquei doente. Mas ele sempre foi seu, Daniel. Sempre foi de sua família. Daniel sentiu as lágrimas correrem pelo rosto. Passou a mão pelo capô do carro, aquele metal que o pai tocou milhares de vezes. Sentou-se no banco do motorista, sentiu o couro desgastado, o volante gasto pelo tempo. E pela primeira vez, não sentiu apenas tristeza. Sentiu conexão. Sentiu que finalmente entendia o pai. Mas Daniel fez algo que surpreendeu Ricardo. Disse que o carro deveria ser doado para um museu. Não um museu qualquer, mas o Museu da Memória e dos Direitos Humanos que estava sendo construído em São Paulo. Ali, o Opala seria preservado não como um carro, mas como um símbolo. Um lembrete de que pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias. De que a coragem às vezes significa carregar segredos pesados para proteger verdades maiores. Ricardo concordou emocionado. Juntos, eles organizaram a doação. O Opala passou por uma restauração final, retornando ao estado original de 1979. O compartimento secreto foi preservado exatamente como estava, como parte da história. Na inauguração da exposição do carro no museu, 6 meses depois, havia centenas de pessoas. Dona Cida estava lá, agora com 82 anos, mas com um olhar forte. Beatriz estava lá com Ricardo, que se apoiava em uma bengala mas estava firme e presente. Paulo estava lá representando não só o pai, mas dezenas de outros sobreviventes da ditadura. Daniel fez um discurso curto. Falou sobre como às vezes não sabemos o valor real das coisas que temos. Como seu pai guardou aquele carro não por apego material, mas porque dentro dele estava algo muito maior que qualquer um deles. Falou sobre sua própria jornada de vender o carro por amor, apenas para descobrir que aquela venda desencadearia uma série de eventos que trariam verdades escondidas à luz. Terminou dizendo algo que fez o auditório inteiro silenciar: meu pai viveu 40 anos com medo de que esses documentos fossem descobertos da forma errada. Eu vivi alguns meses com o mesmo medo. Mas hoje, vendo esse carro aqui, preservado para que futuras gerações conheçam essa história, percebo que o medo só tem poder quando a verdade permanece escondida. Quando a verdade vem à luz, o medo se transforma em liberdade. Os aplausos foram longos e emocionados. Depois da cerimônia, enquanto as pessoas circulavam ao redor do Opala, tirando fotos, lendo as placas explicativas que contavam toda a história, Daniel se afastou um pouco com Marina. Você sabe o que é mais incrível em tudo isso? Disse Marina. É que você tomou a decisão de vender o carro pensando apenas em mim, nos meus sonhos, na minha saúde. Era uma decisão egoísta no melhor sentido possível, sabe? Era sobre nós dois, nosso casamento, nossa vida. E acabou se tornando sobre algo muito maior. Daniel concordou. Tinha pensado nisso muitas vezes. Como uma decisão pessoal, íntima, tomada em um momento de fragilidade e amor, acabou tendo consequências históricas. Era quase impossível acreditar. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Marina. De verdade? Daniel pensou cuidadosamente antes de responder. Eu me arrependo de não ter conhecido meu pai melhor, disse. De não ter feito as perguntas certas quando ele ainda estava vivo.
de não ter percebido o peso que ele carregava. Mas vender o carro? Não. Porque foi isso que fez tudo acontecer. Foi isso que trouxe a verdade à tona. E se eu pudesse voltar no tempo, sabendo de tudo o que sei agora, faria a mesma coisa. Marina sorriu. Beijou o marido ali mesmo, no meio daquele museu, cercados por história e memória. E disse: eu também. Nos anos seguintes, a vida de Daniel e Marina retornou a uma rotina mais tranquila. Daniel voltou ao trabalho na loja de materiais de construção, mas agora também dava palestras ocasionalmente em escolas e universidades. Marina voltou ao trabalho dela como professora, mas com uma carga reduzida, cuidando melhor da saúde como prometido. Eles viajaram novamente para a Europa 2 anos depois, usando o dinheiro que juntaram aos poucos. Dessa vez não havia pressa, não havia urgência. Era apenas um casal aproveitando o tempo juntos, revivendo memórias, criando novas. E em Paris, sentados em um café perto da Torre Eiffel, Marina disse algo que resumiu tudo perfeitamente. Sabe qual é a diferença entre aquela primeira viagem e essa? Perguntou ela. Daniel balançou a cabeça, curioso. Na primeira, disse Marina, eu estava fugindo. Fugindo do estresse, da rotina, da sensação de que a vida estava passando e eu não estava vivendo. Mas agora, estou apenas vivendo. E a diferença é enorme. Daniel entendeu perfeitamente. Eles não precisavam mais fugir de nada. Tinham enfrentado medos, descoberto verdades difíceis, tomado decisões complicadas. Tinham vivido intensamente, para o bem e para o mal. E agora podiam simplesmente existir, sabendo que fizeram o melhor que puderam com as informações que tinham em cada momento. Vocês que estão acompanhando essa história até aqui, pensem nisso: quantas decisões tomamos na vida que parecem simples no momento, mas que têm consequências que nunca imaginamos? E quantas vezes julgamos a nós mesmos com muita dureza por escolhas que, no fim, eram exatamente o que precisava acontecer? 5 anos após a revelação dos documentos, Daniel recebeu uma carta inesperada. Era de uma mulher chamada Helena, de 88 anos, que morava em Portugal. Na carta, ela contava que tinha sido namorada de Américo nos anos 1970, antes dele conhecer Dona Cida. Eles eram jovens, apaixonados, mas o envolvimento de Américo com a resistência colocou a vida dos dois em risco. Américo tomou a decisão mais difícil de sua vida, terminou o relacionamento para proteger Helena. Disse que não a amava mais, que queria seguir caminhos diferentes. Era mentira, mas era a única forma de mantê-la segura. Helena ficou de coração partido, mas seguiu em frente. Casou-se com outro homem, teve filhos, construiu uma vida em Portugal. Apenas agora, lendo sobre a história de Américo no documentário que chegou a Portugal, Helena entendeu o que realmente aconteceu tantas décadas atrás. Entendeu por que Américo era tão distante. Naqueles últimos meses de relacionamento, por que parecia carregar um peso invisível. Ele não deixou de amá-la. Ele a amou tanto que a deixou ir. Na carta, Helena pedia desculpas por se intrometer na vida da família depois de tanto tempo. Mas disse que precisava que Daniel soubesse: seu pai foi um dos homens mais corajosos que ela já conheceu. E embora ela tenha construído uma vida feliz, uma parte do seu coração sempre pertenceu àquele jovem que a amou o suficiente para deixá-la partir. Daniel mostrou a carta para a Dona Cida. Esperava ciúmes, mágoa, mas o que viu foi apenas um sorriso triste nos olhos da mãe. Eu sempre soube que havia alguém antes de mim, disse Dona Cida. Seu pai tinha aquele olhar às vezes, sabe? Aquele olhar de quem perdeu algo importante. Mas ele me amou do jeito dele, com a capacidade que tinha. E construímos uma vida boa juntos. Essa moça em Portugal, Helena, ela foi parte da história dele. E tudo bem. Todos temos histórias antes das histórias que vivemos. Daniel escreveu de volta para Helena. Contou sobre o pai, sobre o tipo de marido e pai que ele foi.
Contou sobre os últimos anos de Américo, sobre como ele nunca parou de cuidar daquele carro, daquele segredo. E agradeceu por ela ter feito parte da vida do pai, mesmo que brevemente. Todas as pessoas que amamos nos transformam, escreveu Daniel, e meu pai foi transformado por muitas pessoas. Você foi uma delas. Helena respondeu meses depois com uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Era dela e Américo, jovens, abraçados, sorrindo. Américo não podia ter mais de 25 anos na foto, e tinha um sorriso largo que Daniel nunca viu no rosto do pai. Parecia uma pessoa diferente, mais leve, sem o peso que carregaria pelos próximos 40 anos. Daniel emoldurou aquela foto e a colocou na sala de casa, ao lado de fotos dele, Marina, Dona Cida e seu Américo. Era importante lembrar, ele pensou, que todas as pessoas têm camadas. Que seu pai não foi apenas o homem calado e reservado que ele conheceu. Foi também um jovem apaixonado, um resistente corajoso, um homem que tomou decisões impossíveis para proteger quem amava. Quando Daniel completou 50 anos, ele e Marina organizaram uma festa simples em casa. Estavam lá Dona Cida, alguns amigos próximos, Ricardo e Beatriz que tinham se tornado amigos queridos ao longo daqueles anos. Durante a festa, Daniel se pegou olhando ao redor, observando todas aquelas pessoas cujas vidas se entrelaçaram de formas tão inesperadas. Ricardo, que comprou um carro antigo e acabou descobrindo segredos históricos. Beatriz, que salvou o pai e ajudou a completar uma missão que nem sabia que existia. Dona Cida, que viveu décadas ao lado de um homem que amava mas nunca conheceu completamente. Marina, que sonhava com Paris e acabou vivendo uma aventura muito maior que qualquer viagem. E ele mesmo, Daniel, que vendeu um carro para fazer a esposa feliz e acabou descobrindo quem seu pai realmente era. Naquela noite, quando todos já tinham ido embora e Daniel e Marina estavam deitados na cama, ela perguntou: "No que você está pensando?" Daniel sorriu no escuro. Estava pensando que a vida é estranha. A gente acha que conhece as pessoas, que entende as situações, que sabe o que está fazendo. Mas no fundo, estamos todos apenas fazendo o melhor que podemos com as informações que temos. E às vezes as consequências das nossas escolhas são muito maiores do que imaginamos. Marina se aconchegou mais perto. E você está em paz com tudo? Daniel pensou por um momento. Sim, respondeu. Estou em paz. Não porque tudo deu certo no final, mas porque aprendi que não existe certo e errado absolutos. Existe apenas as escolhas que fazemos e como lidamos com as consequências delas. Eu escolhi vender o carro por você, por nós. E embora tenha desencadeado coisas que nunca imaginei, não mudaria essa escolha. Porque foi feita por amor. Meses depois, Daniel recebeu um convite especial. O Museu da Memória e dos Direitos Humanos estava organizando um evento de 5 anos desde a doação do Opala. Queriam fazer uma mesa redonda com Daniel, Ricardo, representantes de organizações de direitos humanos e jovens ativistas. O tema era como as escolhas pessoais podem ter impacto histórico. Daniel aceitou o convite. No dia do evento, o auditório estava lotado. Havia estudantes, professores, historiadores, jornalistas, curiosos. O Opala estava em exibição no hall de entrada, e as pessoas se aglomeravam ao redor dele, tirando fotos, lendo os painéis informativos. Durante a mesa redonda, uma estudante de 18 anos levantou a mão e fez uma pergunta que pegou Daniel de surpresa: se você pudesse voltar no tempo e não vender o carro, sabendo que isso significaria que os documentos nunca viriam à tona, você manteria o carro? O auditório silenciou. Todos esperavam a resposta. Daniel respirou fundo. É uma pergunta difícil, começou. Porque envolve pesar coisas que não deveriam ser comparadas. De um lado, temos a saúde e felicidade da minha esposa, nossas memórias juntos, nosso casamento fortalecido. Do outro, temos verdade histórica, justiça para vítimas, documentos importantes preservados. Como você escolhe entre essas coisas? Fez uma pausa,
organizando os pensamentos. Mas acho que a resposta é que eu não teria que escolher, continuou. Porque a vida não funciona assim. Eu vendi o carro tomando a melhor decisão que podia tomar naquele momento com as informações que tinha. E as consequências vieram depois, inesperadas. Se eu soubesse de tudo antes, minha decisão teria sido diferente? Talvez. Mas seria uma decisão pior ou melhor? Não sei. Só sei que fiz o que o meu coração mandou naquele momento. E acho que meu pai teria entendido isso. A estudante agradeceu, parecendo satisfeita com a resposta. Mas Daniel não tinha terminado. Sabe o que aprendi com tudo isso? Continuou. Aprendi que não podemos viver nossas vidas paralisados pelo medo de tomar a decisão errada. Às vezes você vai errar. Às vezes suas escolhas vão ter consequências que você nunca imaginou. Mas você tem que viver mesmo assim. Você tem que escolher o amor, escolher a coragem, escolher fazer o que parece certo naquele momento. E depois lidar com o que vier, aprender, crescer. Os aplausos foram calorosos e prolongados. Depois do evento, vários jovens se aproximaram de Daniel para conversar. Queriam saber mais sobre seu Américo, sobre como foi descobrir tudo aquilo, sobre como ele lidou com a pressão e as ameaças. Daniel conversou pacientemente com cada um. E percebeu algo importante: aquela história não era mais apenas sobre ele e seu pai. Tinha se tornado algo maior. Tinha se tornado uma história sobre coragem cívica, sobre a importância de preservar a verdade, sobre como pessoas comuns podem fazer diferença. Uma das jovens, uma garota de 17 anos com olhos brilhantes de entusiasmo, disse para Daniel: minha avó foi presa política na ditadura. Ela nunca fala sobre isso, mas eu sei que foi horrível. Quando mostrei para ela o documentário sobre seu pai, ela chorou. Mas depois agradeceu. Disse que precisava ver que outras pessoas não esqueceram, que a história não foi enterrada. Então obrigada. Por ter honrado a memória do seu pai. Por não ter destruído os documentos. Daniel sentiu os olhos marejarem. Agradeceu à garota e pediu que ela agradecesse à avó por ter sobrevivido, por ter vivido para contar sua história de outras formas. Quando Daniel chegou em casa naquela noite, encontrou Marina na cozinha preparando o chá. Contou sobre o evento, sobre a pergunta da estudante, sobre a garota cuja avó foi presa política. Marina escutou tudo em silêncio, depois disse: você percebe que mudou, não percebe? Daniel franziu a testa. Como assim? Você não é mais apenas o homem que vendeu um carro, disse Marina. Você se tornou alguém que entende o peso das escolhas, que aprendeu a viver com as consequências, que cresceu com tudo isso. E é bonito de ver. Daniel sorriu. Eu não teria conseguido sem você, disse. Se você não tivesse ficado ao meu lado nos momentos mais difíceis, quando recebemos ameaças, quando eu estava paralisado de culpa e medo, eu teria desmoronado. Marina pegou as mãos dele. Nós dois crescemos, Daniel. Juntos. E acho que essa é a verdadeira história aqui. Não é sobre um carro, ou documentos, ou segredos. É sobre duas pessoas que se amaram o suficiente para enfrentar o inesperado juntas. Essa frase ficou ecoando na mente de Daniel por dias. E era a verdade. No fim, toda aquela jornada tinha sido sobre amor. O amor do pai por sua família, que o fez guardar aqueles documentos com tanto cuidado. O amor de Daniel por Marina, que o fez vender o carro. O amor de Ricardo pela verdade, que o fez não ignorar o que encontrou. O amor de Beatriz pelo pai, que a fez cumprir os desejos dele mesmo em meio ao sofrimento. Amor em suas muitas formas. Às vezes imperfeito, às vezes silencioso, às vezes corajoso, sempre transformador. 10 anos após a venda do Opala, Daniel e Marina estavam em Roma novamente. Era uma viagem de aniversário de casamento, uma forma de celebrar mais de 2 décadas juntos.
Visitaram os mesmos lugares que tinham visitado naquela primeira viagem, relembraram memórias, tiraram fotos nos mesmos locais. Mas agora havia uma diferença. Não era mais sobre fugir ou realizar um sonho adiado. Era sobre celebrar uma vida vivida plenamente, com todos os seus altos e baixos, suas surpresas e descobertas. Na Fontana de Trevi, Marina jogou uma moeda como tinha feito 10 anos antes. Pediu o mesmo desejo, voltar àquele lugar. Mas dessa vez, quando Daniel jogou sua moeda, seu pedido foi diferente. Não pediu para voltar. Pediu para ter coragem de continuar indo para frente, de enfrentar o que quer que a vida trouxesse, de continuar escolhendo o amor mesmo quando fosse difícil. À noite, no hotel, Marina perguntou o que ele tinha pedido. Daniel contou. Ela sorriu e disse que tinha mudado o pedido dela também. Não pediu para voltar a Roma. Pediu para que, onde quer que estivessem daqui a 10 anos, ainda estivessem juntos, ainda se amassem, ainda fossem parceiros em todas as aventuras inesperadas da vida. E sabe de uma coisa? Se você chegou até aqui nessa história, até o fim dessa jornada com Daniel e Marina, espero que tenha encontrado algo que ressoe com você. Porque todos nós, de alguma forma, estamos constantemente tomando decisões que parecem simples mas que podem mudar tudo. E talvez a lição seja essa: não temos controle sobre todas as consequências das nossas escolhas, mas temos controle sobre as intenções por trás delas. E quando escolhemos com amor, com coragem, com o desejo genuíno de fazer o melhor que podemos, estamos no caminho certo, não importa aonde ele nos leve. 15 anos depois, Daniel tinha 63 anos. Dona Cida havia falecido havia 2 anos, aos 90, tranquila, em paz, cercada pela família. Antes de morrer, ela chamou Daniel e disse algo que ele nunca esqueceria: seu pai teria muito orgulho de você. Não porque você descobriu os segredos dele, mas porque você viveu sua própria vida com coragem. E isso é tudo que um pai pode desejar para um filho. Marina tinha se aposentado e dedicava parte do seu tempo a trabalho voluntário com organizações de direitos humanos. Daniel continuava trabalhando, mas menos, aproveitando mais os dias, viajando quando podiam. O Opala continuava no museu, visitado por milhares de pessoas todos os anos. Tinha se tornado um dos itens mais fotografados da exposição. Escolas levavam alunos para conhecer a história. Documentários eram gravados tendo o carro como pano de fundo. Ricardo havia falecido havia 3 anos, mas viveu tempo suficiente para ver o impacto que sua decisão de não ignorar os documentos teve. Beatriz continuava sendo amiga próxima de Daniel e Marina, e sempre dizia que o pai morreu feliz, sabendo que tinha feito a coisa certa. Em uma tarde de domingo, Daniel visitou o museu sozinho. Não tinha avisado ninguém, não queria atenção especial. Apenas queria ficar ali, perto do carro, pensando. Um guia do museu estava contando a história do Opala para um grupo de estudantes. Daniel ficou no fundo, ouvindo. O guia contava bem, com paixão, explicando o contexto histórico, a coragem de seu Américo, a jornada inesperada de descoberta. Quando o grupo se dispersou, o guia percebeu Daniel e o reconheceu. Veio cumprimentá-lo, claramente honrado. Daniel conversou com ele por alguns minutos, agradeceu pelo cuidado com que contava a história. Depois ficou sozinho na sala com o Opala. Aproximou-se, tocou o capô de novo, como fazia sempre que visitava. E finalmente disse em voz baixa algo que precisava dizer há muito tempo: obrigado, pai. Por ter sido corajoso quando precisou. Por ter guardado aqueles documentos mesmo com medo. Por ter me deixado esse legado, mesmo sem saber que estava deixando. Perdoe-me por ter vendido seu carro. Mas saiba que foi por amor. E acho que você, melhor que ninguém, entende as coisas que fazemos por amor. Daniel sentiu uma paz profunda naquele momento. Era como se finalmente tivesse encerrado um ciclo. Tinha honrado o pai. Tinha vivido sua própria vida com autenticidade. Tinha amado profundamente.
Tinha enfrentado consequências inesperadas com coragem. Tinha crescido, aprendido, se transformado. E isso, no fim, era tudo o que importava. Ao sair do museu, Daniel ligou para Marina. Ela atendeu com aquela voz carinhosa que ele amava tanto depois de tantos anos. Onde você está? Perguntou ela. Estou voltando para casa, respondeu Daniel. E pensando no quanto te amo. E em como cada decisão que tomei na vida que me levou até você foi a decisão certa. Marina riu, aquele riso leve que ainda fazia o coração de Daniel acelerar. Está filosófico hoje, hein? Só estou contando a verdade, disse Daniel. Te vejo em casa. Te vejo em casa. E enquanto Daniel dirigia de volta, o sol se pondo no horizonte, ele pensou em tudo o que tinha vivido. O carro que vendeu. Os segredos que descobriu. As verdades que vieram à tona. As ameaças que enfrentou. As amizades que construiu. As lições que aprendeu. Mas acima de tudo, pensou no amor. Porque no fim, foi o amor que guiou cada passo dessa jornada inacreditável. O amor de um pai por sua família. O amor de um filho descobrindo tardiamente quem o pai realmente era. O amor de um marido por sua esposa. O amor de pessoas desconhecidas pela verdade e pela justiça. E Daniel percebeu algo fundamental, não importava quantas reviravoltas a vida desse, quantos segredos fossem revelados, quantas decisões difíceis precisassem ser tomadas. Enquanto o amor fosse o guia, o caminho seria o certo, mesmo que não fosse o mais fácil. Essa é a história de Daniel, Marina, seu Américo e um Chevrolet Opala azul marinho que guardava mais do que segredos. Guardava um pedaço da história, da coragem humana, e da prova de que às vezes as decisões mais simples levam às jornadas mais extraordinárias. E você, que acompanhou até aqui, que dedicou seu tempo para conhecer essa história, espero que leve consigo essa certeza: suas escolhas importam. Mesmo quando parecem pequenas. Mesmo quando você não sabe todas as consequências. Escolha com amor, escolha com coragem, e confie que está no caminho certo. Porque no fim, é isso que define uma vida bem vivida. Não a ausência de erros ou dúvidas, mas a presença constante de amor e coragem para seguir em frente, aconteça o que acontecer. Essa foi a história. Obrigado por ter ficado até o fim. Se ela tocou você de alguma forma, compartilhe. Histórias assim merecem ser contadas, lembradas, passadas adiante. Porque todos nós, de alguma forma, somos Daniel. Todos tomamos decisões sem saber exatamente aonde elas vão nos levar. E talvez, só talvez, nossas escolhas também tenham o poder de mudar mais do que imaginamos.